Boa noite, meus irmãos. Hoje iremos falar um pouquinho sobre os vícios morais. A palavra vício, ela vem do latim, da origem vitrum, que significa falha, defeito. É por isso que hoje em dia nós vemos, por exemplo, se algum produto fabricado vem com um defeito, ele está com vícios. No comportamento humano, nós colocamos o vício como se fosse alguma atitude indesejada, considerada falha, que se repete de tal forma que prejudica a vida comum do ser, gerando um vício, uma patologia, estudada hoje pelas ciências e que tem seus tratamentos naturais no mundo. Vício comportamental é tudo aquilo que nós agimos repetidas vezes e que nos prejudica na vida comum, nos afazeres do dia a dia, como a socialização, como a higienização, como no nosso trabalho remunerado e outras atividades que mantêm a nossa subsistência, que mantêm o nosso cotidiano. Mas então o que seriam vícios morais? Chamamos de vícios morais a causa de todos os nossos vícios, exteriorizados ou não. São vícios, são comportamentos indesejados do nosso íntimo, que se exteriorizam de diversas maneiras e que fazem com que nós, espíritos, ainda no início do processo evolutivo, tenhamos dificuldades em galgar os degraus maiores da iluminação superior. Vícios morais podemos definir como tudo aquilo que nós enveredamos esforços, que nós agimos, que nós decidimos agir, conscientemente ou não, e que nos distanciam do caminho redentor, daquilo que nos trará a verdadeira felicidade. Em outras palavras, é comum que nós queiramos satisfações transitórias e abramos mão daquilo que realmente nos traria a felicidade eterna. A exemplo, imaginemos quando nós entramos em alguma discussão, não raro sentimos prazer, satisfação em ganhar o debate, ainda que para isso eu abra a mão do meu dever de não magoar o outro. Tenho satisfações temporárias nas sensualidades, no campo da sexualidade, ainda que para isso eu abra a mão do meu dever de respeitar o sentimento alheio e de amadurecer os meus próprios. Tenho satisfações temporárias nas questões da riqueza material, do conforto, ainda que para isso eu abra mão do meu dever moral da caridade. Satisfaço-me pelo paladar, ainda que abra mão do meu dever de cuidar dos limites orgânicos, exagerando e prejudicando o meu próprio corpo físico como um instrumento evolutivo encarnatório. Tenho satisfações temporárias em sentir-me correto, cheio da razão, dono da verdade, ainda que para isso eu abra mão do meu dever moral de perdoar aquilo que falha, apenas pelo prazer transitório de estar correto. Diversos comportamentos nossos trazem satisfações, trazem prazeres, mas são prazeres temporários, tal como outros tóxicos químicos que absorvemos em nosso corpo, que nos viciam quimicamente, que trazem prazer sim, mas prazeres temporários. E quando este prazer passa, quando essa satisfação se vai, eis que o indivíduo busca mais fortemente o elemento externo que lhe causa tal satisfação, entregando-se ao tóxico novamente. De modo similar, ocorre com os nossos vícios morais, com os nossos tóxicos psicológicos, emocionais, e buscamos fugir de alguma realidade
para encontrar satisfações e prazeres que nos satisfazem momentaneamente, e quando passam, eis que novamente corremos ferozmente atrás daquilo que de modo exterior me trouxe aquela alegria efêmera, aquela satisfação por alguns momentos, como se eu pudesse fugir de mim mesmo e buscar a satisfação, buscar a alegria, buscar a felicidade, buscar o bem-estar, buscar tudo aquilo que vai me trazer aquela paz que Cristo prometeu em algo externo a mim. Deus não é injusto. Não colocaria a nossa felicidade em absolutamente nada externo a nós, em absolutamente nada que dependesse de outro e não de mim. Listamos aqui, sem a pretensão de finalizar o assunto, alguns exemplos de vícios morais que são extremamente comuns no nosso planeta de provas e expiações. O primeiro deles seria o vício da vaidade. A vaidade é quando nós nos viciamos na nossa própria imagem, não na nossa realidade, mas na nossa imagem, naquilo que os outros veem de mim, naquilo que eu gostaria de ser, naquilo que não existe, mas quero de toda forma fazer concreto, acreditar nesta realidade que sei ilusória. E eu vou atrás viciosamente de uma imagem que não reflete aquilo que sou. E quando faço a caridade, quero agradecimentos e recompensas e reconhecimento, porque o meu vício pela minha imagem é maior do que a virtude de fazer o bem. Busco reconhecimento alheio de forma viciada, de tal maneira que, se não tenho reconhecimento daqueles que eu quero ter, aquilo me prejudica a vida, aquilo me impede de organizar o meu íntimo, aquilo me desequilibra, e assim ficamos viciados na nossa própria imagem. Condicionamos a nossa ajuda desde que aquele que eu irei ajudar me reconheça como alguém especial, como alguém diferente, como alguém que lhe fez bem. Imagine a seguinte situação: um cirurgião cardíaco está de plantão no hospital, chega um paciente com problemas que requer a intervenção cirúrgica. Ele imediatamente, por seu profissionalismo, não se importa sequer com a identificação daquele indivíduo. Vai agir para curar aquele mal do qual ele tem conhecimento e competência para fazer. E no pós-cirúrgico, o paciente ainda requer tratamento e orientação. Agora imagine se o cirurgião apenas faz isso: só vou acompanhar o seu pós-operatório se você reconhecer quão bom e importante eu fui para a sua vida. Todos nós ficaríamos pasmos e acharíamos um absurdo naturalmente. Nas questões emocionais, nas questões morais, nas questões do dia a dia, nas questões do relacionamento interpessoal, o caso é similar. Se eu tenho competência e conhecimento para ser útil a alguém, por que então peço que ele me credencie e me coloque a imagem que eu gostaria de ter? Seria o mesmo que o cirurgião apenas acompanhar o pós-operatório, se o paciente reconhecesse como um bom médico. Jesus nos fala nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão Deus, como um remédio de virtude para o vício da vaidade. Porque aquele que sabe que nada possui de si mesmo, que é o espelho da divindade, que tem por dever refletir a luz divina e não fazer-se luz por si só, independente do Criador, este
não possui o vício da vaidade e conseguirá ver Deus em todas as coisas de nosso planeta, porque ele busca uma realidade íntima com Deus e não uma imagem externa para os homens. O segundo vício seria o apego. Somos viciados. Não apenas no apego da matéria, do conforto, porque nem todos nós neste planeta o temos, mas somos viciados em elementos externos a nós para podermos nos sentirmos em paz, para podermos nos sentirmos bem, para podermos ser felizes. Sou feliz porque tenho uma condição estável financeiramente. Esta condição irá terminar necessariamente, nem que seja pelo desencarne. Sou feliz porque tenho um corpo belo. Se não envelhecer, desencarnará, perderá esta condição. Sou feliz porque tenho toda a minha família comigo. Louváveis familiares, mas se eu coloco a condição da felicidade na proximidade de um outro, se este outro resolver ir embora, a minha felicidade é abalada. Sou feliz porque tenho amigos. A amizade também é uma ferramenta poderosa para nos estimular o equilíbrio. Mas se eu coloco a minha felicidade na atitude de um outro, de tal forma que eu exijo dele um comportamento de amizade, sem dar-lhe o direito de não querer mais ser meu amigo, eu estou transferindo ao externo uma responsabilidade que deveria ser íntima. E eu me vicio em apegos. Eu me apego à matéria, eu me apego à minha profissão, eu me apego à imagem do vício da vaidade, eu me apego às pessoas que estão ao meu redor, eu me apego à minha casa, eu me apego à minha cidade, eu me apego ao meu país e coloco em todas essas coisas externas a condição da felicidade, esquecendo que a felicidade não está em nada externo a nós, independe da situação mais ou menos difícil que passamos, porque a felicidade é uma consequência de como passamos e não do que passamos. Não fosse assim, Jesus não teria condição de ser feliz quando aqui esteve, porque passou dificuldades gigantescas. No entanto, passou de uma forma pacífica e equilibrada, de acordo com a vontade divina, sem pensar em si, sem criar imagens diferentes do seu íntimo, mas mostrando ao mundo todas as conquistas íntimas que tinha feito de si, para que os homens tivessem roteiro seguro para alcançar a mesma felicidade. E o próprio Cristo nos diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqueles que não se satisfazem com os penduricalhos de alegria e pseudo-felicidade que o mundo nos oferece, que possuem uma certa insatisfação com a realidade atual, buscando sempre a melhoria pessoal e a influenciação na melhoria coletiva. Esses que choram, que não são satisfeitos com a realidade de nosso planeta de provas e expiações, são bem-aventurados, porque eles serão consolados, porque o mundo evoluirá, porque o nosso íntimo evoluirá, porque nós conseguiremos passar por brisas e tempestades com o mesmo equilíbrio, da mesma maneira, conforme Cristo nos ensinou. O terceiro vício cristão chama-se desequilíbrio. Parece estranho, mas nós somos viciados no desequilíbrio. É a nossa válvula de escape quando se nos apresentam dificuldades. Nós partimos ao desequilíbrio. Nós somos viciados em se encolerizar.
Porque se alguém tem a petulância de não concordar comigo, de agir contra as minhas expectativas, imediatamente eu, tal qual os animais, me debando ferozmente para aquele que não obedeceu os caprichos. Somos viciados em desequilíbrios de consumos de tóxicos. Algumas pessoas os tóxicos ilícitos, outras os lícitos, como a fugir de uma realidade íntima, porque não encontram aquela felicidade que pauta em elementos externos. Sou viciado em comportamentos que me afastam de Deus. Quando sinto solidão, em vez de buscar reconforto dos amigos, em vez de buscar apoio espiritual, em vez de buscar ferramentas como meditação, como prece, como estudo para o meu reequilíbrio íntimo, não raro nós partimos a entretenimentos que nos atordoam a mente para fugirmos de encarar a problemática íntima que passamos. Quando terminamos um relacionamento e ainda mantemos sentimentos de afeto com aquele outro ser, em vez de nos recolhermos para amadurecermos aquele processo, para ganharmos fortaleza emocional, com o apoio de amigos e familiares, não raro partimos para as imprevidências da sensualidade, a fim de esquecer, para não enfrentarmos a problemática íntima que temos por dever amadurecer. E nós assim nos viciamos em comportamentos de desequilíbrio, como se estes comportamentos fossem a solução para as problemáticas íntimas do ser. Jesus, nas bem-aventuranças, nos diz: bem-aventurados os mansos, porque aquele que é manso, e não falamos manso no exterior, mas uma mansuetude íntima, não há vulcões, não há aqueles desequilíbrios todos que fazem o ser fugir de si mesmo. Perante um problema, o manso mantém-se calmo. Preocupado, evidentemente, nem sempre enxerga a solução de imediato, mas mantém-se calmo e tranquilo para raciocinar, para refletir, para buscar a ajuda correta. E não sai em desvarios, querendo uma solução de imediato para um problema que às vezes é secular. O próximo vício moral chama-se egoísmo. O egoísmo, por vezes, se confunde com o ego. O ego não é uma problemática. O ego foi uma ferramenta desenvolvida em nós ao longo dos milênios, quando ainda habitávamos corpos de reinos inferiores, para nos manter encarnados, para nos ensinar a buscar o bem-estar. E assim, sabendo que o bem-estar do indivíduo, nós mesmos, é útil e benéfico, consigamos, pela nossa inteligência, pela nossa consciência, transportar isso a todos os indivíduos. Porque eu sei como é bom ser feliz, eu sei o que é bom para mim, eu sei como é bom ser útil e fazer o bem, eu sei o que me faz feliz, eu sei que eu não gosto que ninguém me agrida. E o ego me ensina o que eu tenho que fazer para todos, porque eu já sei fazer para mim. Mas o egoísmo é o vício do ego. O egoísmo é eu querer que os outros atendam às minhas expectativas e desejos. Enquanto o ego, ferramenta divina, foi formado no indivíduo para que nós conheçamos como fazer um indivíduo feliz, nós mesmos, e assim termos condição de propagar para todos os demais, por experiência própria, o egoísmo inverte o mecanismo e faz com que o indivíduo queira que os outros atendam às suas necessidades, expectativas, carências. E nós somos
viciados no egoísmo. Se o outro não corresponde à minha expectativa, considero quase que automaticamente ele em erro, quando não exijo que ele mude de acordo com a minha perspectiva. Quantas vezes queremos reconhecimento de afeto de alguém? Ah, mas ele não me ama, ela não me ama. Por quê? Porque ele nunca me mandou flores, porque ela não cuida de mim quando eu estou doente. Também não raro, a forma de expressar sentimentos daquele que está com você é diferente da sua. E ele ou ela não me ama, pode significar que eu não reconheço a forma dela se expressar. Eu quero que ela se expresse conforme eu espero. Fulano não tem gratidão comigo, nunca me disse um obrigado. Eu faço tudo para ele. No entanto, ele está sempre do seu lado quando você passa dificuldades, mas nunca lhe agradeceu verbalmente. Acaso ele não reconhece a sua importância na vida dele? Ou você que está esperando que ele faça de acordo com as suas expectativas? O egoísmo faz com que nós queiramos desarrazoadamente que o outro me obedeça, que o outro tape os buracos e as deficiências que eu ainda tenho dentro de mim, que o outro siga as minhas diretrizes, mesmo quando eu não as falo, porque também imponho a ele o dever de me conhecer o suficiente. O egoísmo é um vício que faz com que nós tratemos os outros como uma ferramenta de atender a nós. Imaginemos se todos os seres de nosso planeta agissem assim simultaneamente, de um momento para o outro. A nossa sociedade simplesmente não conseguiria subsistir, porque todos nós estaríamos uns exigindo dos outros, que todos atendessem às expectativas e regras de uma pessoa só. Jesus nos diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ele não fala aqui, evidentemente, da justiça dos homens, mas da justiça divina. E a justiça divina é aquela que enxerga todos para todos de igual forma. Bem-aventurados aqueles que têm sede dessa justiça, aqueles que vivem para esta justiça, aqueles que vivem para a coletividade e não para o indivíduo, aqueles que vivem para o bem de todos e não para a satisfação de si. Ainda que passem dores e dificuldades neste planeta, eles são bem-aventurados, porque a felicidade não está nesse mundo. Serão saciados, e saciados na vida eterna, não necessariamente na vida temporária, enquanto estamos ligados aos corpos físicos. Próximo vício chama-se egocentrismo, que é diferente do egoísmo. O egoísmo faz com que nós queiramos que os outros nos atendem, estejam subordinados aos nossos quereres. O egocentrismo faz com que nós enxerguemos o mundo e os outros a partir dos meus próprios paradigmas. Eu não consigo me colocar no lugar do outro pelo paradigma do outro. Por algum esforço, por vezes consigo me colocar no lugar do outro, mas usando os meus paradigmas. O que eu dou valor e o que eu não dou valor. Às vezes, algo que é muito importante para mim, para o outro, é irrelevante. E eu me coloco no lugar dele e penso como eu agiria, porque eu sou viciado numa visão egocêntrica de que o universo inteiro
está girando ao meu redor. Quando nós vamos fazer caridade, caridade requer sabedoria. Eu tenho que me colocar no lugar do outro, pelos paradigmas do outro, e não do meu. Quantas vezes vemos alguém irritado por besteira? Alguém acaso se irrita por besteira? Não. Nós só nos irritamos por algo que nos incomoda de uma maneira incisiva. Para mim é besteira, para ele não. E se eu começo a enxergar ele pelos meus paradigmas, eu começo a não ver sentido na atitude dele, eu começo a não identificar a causa daquele desequilíbrio da qual me propus como cristão a ajudá-lo a sair. E então eu falo, para com isso, é besteira. A reação natural desse nosso irmão é se irritar mais ainda, porque para ele não é besteira, para ele não é algo insignificante, embora para mim seja. Em outras ocasiões ocorre o inverso, e nós nos irritamos porque o outro está menosprezando o meu sentimento, não está dando valor a algo que para mim é tão importante, está achando que eu estou irritado, nervoso, triste, magoado por algo ínfimo. Ele nunca passou o que eu passei. Quantas vezes falamos isso? Ele não sabe toda a minha história. Que caminho com os meus sapatos, diz o ditado. Quando é conosco, quando nós somos as vítimas, nós reconhecemos isso. Mas quando o outro é o ponto de observação, o nosso vício no egocentrismo dificulta com que nós nos coloquemos no lugar do outro, da causa ao efeito, e passemos a tentar entender toda a construção emocional que eclodiu naquela atitude daquele ser. Porque se eu identificar a causa, tal como o médico que diagnostica uma enfermidade, se nós identificarmos a causa, temos condições muito mais efetivas de ajudar aquele irmão a sair daquela situação que lhe causa dores, que lhe causa tormentos. Se eu não identificar a causa e ficar só naquele efeito do que ele exterioriza e partir do pressuposto da minha visão egocêntrica, dificilmente conseguiremos auxiliar de uma maneira muito efetiva. Jesus nos fala nas bem-aventuranças: bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Não que Deus não tenha misericórdia com todos, tem com todos, com aqueles que agem misericordiosamente e aqueles que não agem com misericórdia. Porém, quem não pratica misericórdia, de fato, de se colocar no outro pelo paradigma do outro, jamais reconhecerá a misericórdia de Deus. Quem não age com misericórdia para entender a causa, por vezes não vista por aquele que lhe pede ajuda, e atuar na causa e não no efeito, não conseguirá reconhecer a misericórdia divina, que sabe a causa de nossos males exteriorizados e por vezes não atende os nossos pedidos imediatistas de satisfações temporárias, por vezes, mas atua na causa, ainda que com alguma dor, mas uma dor que vai fazer amadurecermos moralmente, por exemplo, emocionalmente, por exemplo, aprendermos a tratar as nossas frustrações para solucionar a causa do problema. Se nós não conseguimos agir assim com os nossos irmãos, não vamos entender a ação divina em nossas vidas e passaremos a acusar Deus de injusto, passaremos a achar que a divindade castiga, que o Criador nos ama, mas nos pune, em vez de enxergarmos que Ele nos educa.
tal como nós fazemos aqueles irmãos que em um momento de fragilidade nos chega, tal como outros espíritos mais evoluídos do que nós que vieram ao mundo, como Chico Xavier, faziam os que o chegaram, para entender as causas e atuar no fortalecimento daquelas virtudes que farão com que o indivíduo vença essa falha que causa os efeitos de sofrimento. O outro vício chama-se a vontade. A vontade é a ferramenta mais poderosa que Deus nos deu para evoluirmos o nosso livre-arbítrio, para decidirmos o caminho, e a vontade para nós caminharmos. Mas infelizmente também é muito comum estarmos viciados numa vontade mal direcionada, que estimula os outros vícios, porque nós temos vontade de agir de modo inferior, porque eu gosto. Eu gosto do carnaval, eu gosto das festas que me entregam a vícios químicos, psicológicos, comportamentais. Eu gosto do prazer que dá, eu gosto da satisfação que dá. E o pior, eu gosto de gostar. Porque não são poucos os comportamentos, devido à nossa inferioridade, que ainda nos agradam. Passaremos um tempo para retirá-los, virando encarnações. Natural. A problemática está em nós gostarmos de gostar. Paulo de Tarso fala em uma de suas cartas: o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Se Paulo ainda pratica o mal que ele não quer, não podemos exigir de nós mesmos uma perfectibilidade que é impossível nesse momento. Mas pensem no que Paulo disse: o mal que eu não quero. Eu não quero me satisfazer com atitudes inferiores. E vou começar, pouco a pouco, continuamente, a disciplinar a minha vontade, para eu ter a coragem necessária de abrir mão daquilo que me dá prazer, para assumir aquilo que vai me dar felicidade. Diz Emmanuel ao Chico, no início da sua missão mediúnica aqui neste planeta, que ele precisaria de 3 coisas principais: a disciplina e, por último, a disciplina. Ser disciplinado é nós curarmos a nossa vontade. Agir por disciplina não é nós agirmos de acordo com os nossos gostos pessoais, mas nós agirmos de acordo com o que é correto, ainda nas ocasiões em que nós gostamos do que não é correto. Primeiro a disciplina, depois a espontaneidade, disse Emmanuel. Primeiro eu vou agir no bem, eu vou fazer o dever moral que me cabe por disciplina, simplesmente porque eu tenho consciência do que tem que ser feito, e vou disciplinar a minha vontade para abrir mão daquilo que me satisfaz, que me dá prazeres temporários, mas me dá prazeres, porque eu tenho consciência do dever, até chegar o momento de tanto persistir em fazer o bem, que eu passe a gostar e sentir prazer de fazer o bem. Aquilo antes que era sôfrego, aquilo antes que me exigia um esforço gigantesco para abrir mão do que me satisfazia e seguir o que é correto, passa a inverter, e eu passo a sentir prazer em fazer aquilo que é correto, com a diferença que este prazer não passa. E eu saio das satisfações temporárias, do vício dos apegos, do vício da vaidade, e passo às virtudes que me trazem felicidade, porque sentirei prazer em algo que não passa,
eu sentirei prazer em ser útil. E nós podemos ser útil em toda e qualquer situação que possamos imaginar. Somos espíritos e dependemos do corpo. Ainda que meu corpo esteja acamado em estado vegetativo, jamais paro de pulsar ondas mentais ao universo. E posso ser útil por pensamento. Posso ser útil por sentimento, em prece, em oração. E se eu me satisfaço e tenho prazer em ser útil, este prazer tende a jamais terminar. E alcançaremos neste momento aquilo que conhecemos por felicidade eterna. Jesus nos diz nas bem-aventuranças: bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Porque os puros de coração seguem Deus por vontade própria, por uma vontade que lhe dá o prazer de fazer o que é correto. O próximo vício chama-se violência. Não falamos aqui também no efeito dela, nos nossos atos exteriorizados, nas atitudes infelizes de agressões físicas, verbais, emocionais ou tantas outras que possamos classificar. Falamos de um vício de violência íntima. Nós temos hábitos viciados em nos agredirmos. Eu me agrido, eu me magoo com a atitude do outro. O que é a mágoa se não eu condenar o meu irmão a uma dor que eu vou sentir? É uma autoagressão. E eu, curioso, ainda sinto satisfação nisso, como se o outro fosse sentir a minha dor. Eu fico nervoso e afeta o meu organismo físico inteiro. E acho que estou fazendo justiça, condenando o outro a uma atitude que eu vou agredir o meu corpo. E assim, nós temos comportamentos habituais de violentarmos a nós mesmos, achando que estamos fazendo justiça, achando que estamos apontando erros que devem ser corrigidos. Equívocos devem ser corrigidos, sim. Se encontrarmos uma falha, devemos atuar para eliminá-la. A falha, não quem a cometeu, mas jamais no desequilíbrio íntimo. Quando explodimos em cólera, já estamos nos violentando há muito tempo intimamente. Como um vulcão que está entrando em erupção, não aguenta a pressão interna e explode em lavas. Quando alguém me agride verbalmente, ele escolhe querer me agredir. Eu escolho ser agredido ou não. A atitude do outro não pode, não tem o poder de me imputar sofrimentos, no máximo físico. Se alguém me xinga, eu decido se vou ficar ofendido ou não. E se sou eu que decido se fico ofendido ou não, e decido ficar ofendido, eu estou me violentando por um hábito de comportamento vicioso. Se alguém me calunia ou me trai, eu decido se ficarei magoado ou ficarei remoendo aqui. E se sou eu que decido, e eu decido ficar me martirizando, eu estou me violentando, achando que estou violentando o outro, que estou acusando o outro, que estou apontando um erro que deve ser corrigido, que estou sendo justo. Mas a justiça divina não é pautada na violência, nem na autoviolência. Jesus também nas bem-aventuranças nos fala: bem-aventurados os pacificadores,
Porque os pacificadores, eles promovem a paz ao seu redor. Mas para promover a paz ao seu redor, eu tenho que tê-la inabalável dentro de mim. Independente da situação externa que eu vivo, mantenho-me em paz. Preocupado? Sim. Tentando achar a solução? Sim. Mas em paz. Como o oposto do vício da violência. Em vez de me violentar, me agredir, me martirizar, me ferir, repetidas vezes, no processo de reviver aquela situação em minha memória, eu simplesmente não recebo aquilo de forma agressiva, mas como um efeito de algum problema, que tem alguma causa no íntimo daquele que cometeu aquela atitude. E tentar achar a causa como um médico que diagnostica a doença, ao invés de acusar o paciente de estar infectando o ambiente hospitalar. O próximo vício moral é o medo. Nós também temos por hábito ter medos morais. Nós temos medo de errar, como se fôssemos espíritos perfeitos. Nós temos medo de encarnar e desencarnar, apesar de ter feito isso milhões de vezes. Nós temos medo de decepcionar o outro. A decepção do outro depende mais dele do que de mim. Nós temos medo de decepcionar a nós mesmos. Mas se eu me conheço, como posso decepcionar a mim? A não ser pelo vício de imagem da vaidade. Nós temos muitos medos de atitudes que cometemos corriqueiramente e sabemos que iremos cometer. Todos nós ainda desencarnaremos milhares de vezes. Todos nós erraremos milhares e milhares de vezes até alcançarmos a perfeição moral a qual estamos destinados. Por que então eu tenho medo de errar? Não estamos falando aqui de sermos imprevidentes, porque a sabedoria é previdente, ela não é anárquica. Mas perante o meu erro, qual a minha atitude? Nos desesperamos, nos martirizamos, começamos a nos acusar, entramos em remorso, que nada mais é do que nós nos punirmos por não sermos perfeitos. Errei. Por que eu fui errar assim? Porque, meu irmão, você, como todos os outros, é um espírito ainda em processo de aprendizado. Está longe do grau de mestre que Jesus está, e até alcançarmos este grau erraremos. Foi por isso que você. Como eu pude fazer isso? Porque ainda há deficiências do seu íntimo que lhe ocasionaram uma atitude infeliz. Descubra estas inconsistências morais, trate-as, e aí estará no caminho certo. Mas nós temos medos. Nós temos medos de quebrar a imagem que colocamos para nós mesmos do vício da vaidade. Nós temos medo que o outro descubra quem eu realmente sou. Porque eu sei que ele não sabe todos os defeitos que eu tenho. E eu tenho medo que ele descubra. Ainda aqueles mais próximos, ainda a nossa família que nos ama, que também tem seus defeitos, nos escondemos uns dos outros por medo de nos revelarmos, até o ponto que acontecem grandes desastres familiares, e as famílias se separam, e as famílias brigam, e pessoas que se amam, por não mostrarem quem são e se entreajudarem, acabam se surpreendendo negativamente, e os outros vícios afastam aqueles que deveriam se juntar para se fortalecer. Jesus diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça divina, aquele que pensa no coletivo e os outros o acusam. Você é besta, deixa de ser bonzinho demais,
Quem é bonzinho só sofre. Você vai perdoar fulano, mas o que ele fez é imperdoável. Você tem que agir assim, 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 assado. Estes perseguem aqueles corações que tendem ao perdão, que tendem à humildade, que tendem a beneficiar o coletivo, que tendem a abrir mão de si pelo coletivo do qual ele mesmo está inserido. Quando agimos para o coletivo, não estamos esquecendo de nós. A gente está agindo como uma coletividade da qual somos parte. Só que nós temos consciência que nós somos parte. Nós somos parte da criação e não uma criação à parte. E temos que agir como parte, colaborando para o funcionamento do organismo inteiro. Se o meu organismo está saudável, todos os órgãos estarão saudáveis. A saúde orgânica é uma consequência da saúde de cada indivíduo. E nós devemos trabalhar para a saúde orgânica. O outro vício chama-se orgulho. Este é a base de todos os outros. O orgulho nos cega. O orgulho, e somos viciados nele, faz com que nós hajamos apenas para nós mesmos. E ele é a base de todos os outros. Porque por orgulho eu sou vaidoso, pois não quero que o outro me enxergue. Por orgulho eu tenho medos, porque eu não quero errar. Afinal, sou eu, não posso errar. Por orgulho eu me desequilibro. Por orgulho eu fujo de mim mesmo para não encarar face a face o meu íntimo e procuro atitudes desequilibradas que me anestesiem a consciência. Por orgulho eu me violento, porque eu não quero aceitar que eu fui vencido, por exemplo, que o outro não atendeu a minha expectativa e eu me violento. Por orgulho eu quero que os outros se submetam à minha vontade no egoísmo, porque afinal, para mim o ser mais importante do universo sou eu. Por orgulho eu me vicio no egocentrismo e enxergo a todos a partir do meu paradigma. Afinal, para mim, eu sou o único correto neste universo inteiro. Por orgulho eu tenho apegos, porque eu exijo do mundo que me promova a felicidade. Afinal, todos devem girar ao meu redor. Os meus amigos devem atender às minhas expectativas de amizade para me fazer feliz. A minha família deve me amar para me fazer feliz. Deus deve ser justo para me fazer feliz. Ninguém pode ir contra a minha expectativa, porque eles têm o dever de me fazer feliz. Todo o arsenal material do mundo deve estar à minha disposição para me fazer feliz. Porque o orgulho me diz, ilusoriamente, que eu sou o ser mais importante do universo. E aí, a minha vontade não é disciplinar-me para curar-me, porque o orgulho me diz que eu não estou doente. Doentes são os outros. Doente é o mundo, doente é a sociedade, doente é o universo, doente é qualquer coisa que não seja eu. Quem precisa de corrigir são todos os outros, menos eu, porque o orgulho me cega a este nível. E Jesus termina as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados sois vós quando vos caluniarem, vos perseguirem e disserem todo mal falsamente contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Bem-aventurados quando nos caluniarem, nos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra nós por causa de Jesus. Porque nós estamos agindo correto, porque nós estamos sendo disciplinados. O mundo não irá aceitar.
a maioria das pessoas não irá aceitar. Começamos a nos engajar em trabalhos voluntários. Quantos não nos exigirão que saiamos ou que faltemos hora ou outra? Nossa, toda semana também é exagero. Para que isso tudo? Cuidado para não virar fanático. O fanatismo é quando nós não raciocinamos a respeito, agimos por afã, agimos por impulsividades. O cristianismo não age por impulsividades. O espiritismo nos esclarece ao raciocínio, à lógica, à compreensão dos efeitos de nossas atitudes, do mecanismo de funcionamento do universo, para que nós tenhamos condições de decidir como agiremos na nossa vida. Tomar a nossa posição como co-criadores de Jesus Cristo, co-criadores de Deus. Assumirmos o nosso dever de espíritos construtores do universo. Levarmos aquela parcela que Deus deu a cada um de nós para governarmos o nosso íntimo. O nosso íntimo é uma pequena parcela do universo, criação de Deus, que Ele deu para cada um governar com total autoridade sobre ela. Deus confiou a nós parte da sua criação, que somos nós mesmos, e temos por dever nos disciplinarmos para evitarmos os comportamentos que nos viciam e nos afastam de Deus, e nos iludem, e nos cegam, e nos impedem de enxergar a porta que está à nossa frente, por distrações paralelas, que não são distrações apenas da vida encarnada, porque se não cuidarmos desses vícios, permaneceremos com eles fora do corpo, com as mesmas distrações da vontade, da violência, do medo, do desequilíbrio, do egoísmo e todas as outras, porque elas não dependem da matéria, elas dependem da atitude íntima do Espírito. Paulo de Tarso aos Filipenses deixa isso muito claro. Ele diz o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, para que nós sejamos filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa. O ambiente que nós estamos pode nos influenciar, mas jamais determinará como nós governaremos aquela parcela da criação divina que Ele entregou em nossos braços, em nossos corações, em nossas mentes, para guiarmos, para traçarmos o destino de nosso íntimo até o Criador. Que Deus nos abençoe.